também que nos acompanham pela internet, pelas redes sociais. Nós desejamos a eles e os seus familiares um domingo abençoado na presença do Senhor nosso Deus. Amém? Nós convidamos, então, todos os irmãos a abrirem a palavra de Deus no livro de Atos, capítulo de número 11. Nós vamos ler alguns versículos. Eu vou apontando os versículos, os irmãos vão acompanhando. Ele não será lido versículo a versículo. Então, Atos, capítulo 11. Quando todos acharam? Amém. Amém. Então, vamos ler 11, do 1 ao 4. Diz assim: E ouviram os apóstolos e os irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios tinham recebido a palavra de Deus. E subindo Pedro a Jerusalém, disputavam com ele os que eram da circuncisão, dizendo: Entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. Mas Pedro começou a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo... Agora vamos para o versículo 14. O qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Quando comecei a falar, caiu sobre eles o Espírito Santo, como também sobre nós ao princípio. E lembrei-me do dito do Senhor, quando disse: João certamente batizou com água, vós sereis batizados com o Espírito Santo. Portanto, se Deus lhes deu o mesmo dom que a nós, quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era então eu para que pudesse resistir a Deus? E ouvindo estas coisas, apaziguaram-se e glorificaram a Deus, dizendo: na verdade, até aos gentios deu Deus o arrependimento para a vida. E os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. E havia entre eles alguns varões de Chipre e de Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. E chegou a fama destas coisas aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, por nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome em todo o mundo, e isso aconteceu no tempo de Cláudio César. E os discípulos determinaram mandar, cada um conforme o que pudesse, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles, com efeito, fizeram, enviando-os aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus e Pai, nos abençoa, ó Deus, neste estudo bíblico dominical, Deus, neste domingo de manhã, que a Tua graça e a Tua misericórdia, ó Deus, sejam derramadas sobre nós, que o Teu Espírito Santo nos conceda toda a assistência, Senhor, que Tu fales a cada coração, Deus amado, nós pedimos aqui presente, que Tu conheces a necessidade de cada um de nós, muito melhor que nós mesmos, ó Deus. Abençoa-nos, sê gracioso em tudo
e que só o teu nome seja engrandecido, exaltado e glorificado neste lugar. Oramos em nome do teu Filho amado Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar, meus amados? Irmãos, aqui nós vimos claramente, quem está acompanhando o livro de Atos, que é uma continuação do que foi praticado no evento do capítulo 10. O evento do capítulo 10 foi aquele encontro entre o apóstolo Pedro, juntamente com 6 irmãos, indo a Cesareia, na casa do centurião Cornélio, né? Que era um homem gentil, entretanto temente a Deus, ao mesmo Deus de Israel. E nós vimos que foram 48 versículos, e quantas coisas ali o Espírito Santo de Deus nos ensinou, né? Então, esta parte de acessar os gentios levando a sua palavra, ela vem gradativamente sendo, né, quebrada, aquela dificuldade de chegar até lá. O Senhor vai gradativamente, e não foi rápido, foi uma coisa, nós estamos falando aí de uma década aproximadamente, aí com pequenas variantes, um ano a menos, né, depois do Pentecostes. Então, era uma coisa difícil para o judeu. Mas já foi difícil, os irmãos lembram, ir para Samaria, que eram assim considerados judeus de 8ª categoria. Eles eram misturados com assírios, né? Quando o Reino do Norte foi tomado, né? Israel era dividido em 2 partes, o Reino do Norte e do Sul. Quando o Reino do Norte é tomado, esses habitantes de Samaria e alguns da Galiléia eram muitos dessas tribos que se misturaram com outros povos, casaram com mulheres estranhas, aquelas coisas todas. Então, o judeu não considerava muito lá, não. Mas foi Samaria, agora está chegando nos gentios, né? Isso tudo já estava, nós sabemos, profetizado, inclusive no ministério do Senhor Jesus aqui na Terra, né? Ninguém contestava porque era o Senhor Jesus, né? Inclusive no ministério do Senhor Jesus aqui na Terra, onde bênçãos foram dadas, socorros, uso da palavra salvação para pessoas que não eram judias, embora ele tenha vindo primeiro, né? Nós lembramos daquela mulher que o Senhor dá vários não para ela, né? Olha, eu não vim senão para as ovelhas perdidas da casa de Israel. O Senhor, a gente come também das migalhas do cachorrinho, tá? Pô, é grande a tua fé, né? Tua filha está curada, que ela tinha uma filha com problema. Enfim, o Senhor ia mostrando como pessoas fora da comunidade judaica eram alcançadas. Centurião de Cafarnaum, né, recebendo bem, e judeus não, dureza de coração. Então aqui nós lemos esses 4 primeiros versículos no 11, porque após aquele feito, o negócio era tão sério, e a gente vai ver, tudo que eu já estou falando, já é um resumo, a gente vai ver que essa explicação de Pedro talvez tenha sido, vamos dizer, aceita, né? Houve alguma alegria, porque foi Pedro. Né? Mas a coisa ela ainda não estava, vamos dizer assim, consolidada. Nós só vamos ver essa consolidação, vamos dizer assim, de uma maneira mais patente quando chegarmos no capítulo 15. Então você vê que até lá ainda existem, porque será necessário, vamos dizer, acumular experiências e evidências trazidas por outros que o Senhor, de fato, ama os gentios e que o evangelho não é restrito aos judeus. Aí no capítulo 15 vamos dizer assim, a batida do martelo. Dali em diante acaba com esse negócio, porque aí já não era só judeu evangelizando, era gentil comandando igreja, ex-gentil, né, vamos dizer assim, na maneira espiritual de ver, tá? Mas era muito difícil. Então, a palavra diz que os apóstolos ouviram, e os irmãos lá da Judéia, que gentios tinham recebido palavra. Então, Pedro, quando
volta para Jerusalém, em algumas versões fala argumentavam com ele, aqui na minha fala disputavam, os que eram da circuncisão. Mas é importante dizer que os que eram da circuncisão aqui não é no sentido pejorativo, tá? Como às vezes Paulo usa, vocês são da circuncisão, vocês não. Eram os que eram judeus, tá? Da circuncisão no sentido dos crentes judeus, tá? Porque o evangelho foi todo para os judeus, primeiramente, casa de Israel, né? E dizendo assim, olha, Pedro, você entrou em casa de varão incircunciso e, além disso, você comeu com ele, né? Porque existia toda aquela questão da dieta. Se eu não me engano, tem um nome nos dias de hoje, é kosher, se não me engano. A dieta kosher é a dieta dos judeus. São os alimentos que eles podem comer, né? Tem os doces, tem as coisas, tudo certo. A dieta... Aí a palavra vai dizer o seguinte, mas Pedro começou a falar, a fazer-lhes uma exposição por ordem, dizendo, aí a gente parou aí. Por quê? Nós vamos combinar aqui de não precisarmos ler do 5 ao 13. Por quê, amados? Do 5 ao 13, ele vai dizer o que nós estudamos no 10. Ele vai repetir a mesma experiência. Ele vai explicar agora, não mais para a igreja da Tijuca, mas vai explicar para aqueles varões de Jerusalém, né, os apóstolos que lá estavam e os anciãos, por que ele foi na casa de Cornélio, né? Ele vai dizer, olha, eu não foi por minha conta, porque eu achei que o Cornélio era merecedor disso ou daquilo. Não, então ele vai narrar toda a experiência que nós já vimos, né? Os eventos sobrenaturais que acontecem quase que simultaneamente com o Cornélio na casa dele, quando ele estava orando, e com Pedro, quando ele estava no terraço ou na varanda, ou na laje, vai depender de algumas versões, né? Ao meio-dia, orando, enquanto isso estavam preparando uma refeição para Pedro, diz a palavra de Deus, né? Então ele vai narrar isso, que nós já vimos no estudo passado, né? Agora, ele vai falar, inclusive, do Espírito o convencendo, dizendo, olha, é da minha parte esse negócio, não é da sua cabeça, não é nenhuma transgressão aos princípios que o Senhor Jesus deixou, é da minha parte esse negócio, vai, né? Então ele vai falar isso. E aí nós começamos a ler, então, a partir do 14, porque o 14, ele vai dar uma informação adicional importante, porque ele diz o seguinte, que o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a casa, tua casa. Isso vem aqui do 13. Aí contou-nos como vira em pé um anjo em sua casa, essa coisa toda. Aqui ele está narrando o que Cornélio disse para ele, olha, né? Só que lá no 10 não tem essa informação, nesse formato. Isso aqui a gente anotou, né, para a gente ver o seguinte. Em 10:6, Atos 10:6, quem puder ir lá, né? É só virar a página. Em Atos 10:6 vai estar dizendo a parte de Cornélio. Cornélio, quando ele estava orando. E este é Pedro, né? Simão Pedro. E este está com um certo Simão curtidor, que está em sua casa junto ao mar. Ele te dirá o que deves fazer. Então, aqui no 10 está dizendo que o anjo falou para Cornélio que Pedro, ele chamasse Pedro, que Pedro iria dizer para Cornélio o que é que Cornélio deveria fazer. Quando Pedro chega lá na casa de Cornélio, nós vamos no 10:33, em que o 10:33 vai dizer, é o próprio Cornélio falando depois que Pedro chega lá. Qual a razão? Aí o Cornélio vai dizer, logo mandei chamar-te e bem fizeste em vir. Agora, pois, estamos todos presentes diante de Deus para ouvir tudo quanto por Deus te é
mandado. Amém? Então você vê que aqui não fala, no 10, como ele diz aqui, se explicando para os irmãos de Jerusalém, o qual te dirá palavras com que te salves, tu e toda a tua casa. Olha que coisa maravilhosa. A Bíblia ela vai, né, se completando. O que é que nós entendemos, e dos comentaristas, eles entendem assim, que quando Deus fala com Pedro, Deus já dá detalhes. Olha, eu vou operar salvação naquela casa. Leva a salvação, e a salvação só em Jesus Cristo, meu filho. Né? Então, porque Pedro está ainda com aquele problema, ele é um gentio. E aqui é dito, então, Pedro se explicando, ele vai dizer que não foi algo assim só porque Deus mandou ir. À medida que as coisas foram acontecendo, Pedro foi se firmando e pôde dizer aquela frase: agora vejo por verdade que Deus não faz acepção de pessoas. Ele foi como fazendo um teste: Senhor, eu vou dar um passo de cada vez. O negócio, irmãos, era bem difícil, porque Pedro já sabia dessas consequências de ser chamado em algum momento para dar explicações por que ele teve essa comunhão com esse Cornélio. Então, aqui no 14, quando ele está explicando a este grupo de Jerusalém, ele já entra com mais detalhes. Né? Então, a gente vê tudo aquilo que a gente está aprendendo lá no discipulado. Tudo isso aqui era para levar o homem a arrependimento, conversão, salvação. Né? É o que ele fala aqui, ó. O final, a finalidade era salvação. E a salvação, irmãos, ela é essa finalidade tão maravilhosa porque a ira de Deus, na palavra diz assim, os filhos da desobediência, a ira de Deus permanece sobre eles. E a ira de Deus, nós estudamos isso também, ela caiu sobre Jesus e ela é eficaz para nós, os que cremos. Então, se nós cremos e não dizemos que Deus é um mentiroso, essa ira não cairá sobre nós. E isso está escrito nas cartas de Paulo, por exemplo. Né? Isso está escrito nas cartas de Paulo. A gente vê em Atos 2:40, que é o primeiro discurso de Pedro. Né? Vocês veem que as coisas não estão soltas. Não estão soltas, são todas conectadas com o propósito. Aí eu vou pedir para algum varão ou irmã ler. Tá? O microfone está ali na frente, ó. Está ali na frente do pastor Cleiton. Ligar Atos 2:40. Pedro falando é a sua primeira exposição depois do Pentecostes. Atos 2:40. Não está saindo, não. É? Está sem som o microfone? Tá? Com muitas outras palavras. Amém? O que é que a gente está focando aqui? Esse 14, Pedro já tinha falado no primeiro discurso, e esse não é o segundo. Ele está exortando para o grupo que está ouvindo ele, com muitas outras palavras, ele exortava dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. Ou seja, se santifica, sai desse meio, porque vem um juízo sobre os perversos. Os que não querem ser purificados pelo sangue de Jesus. Os que não querem aliança com Cristo. Então, vocês que estão ouvindo, deem ouvido e deem crédito à pregação. Salvai-vos dessa geração perversa. Quando vier o raio, não vai pegar em você. Não vai pegar em você. Se livra desse negócio, sai desse meio. Então, aqui no 10, no 11, a gente volta
E é por isso que Pedro vai dizer, o qual te dirá palavras, no 11:14, com que te salves tu e toda a tua casa. Então, todos os membros da casa que estavam ali, né, o objetivo final deles era que Cristo nele crescesse e eles fossem salvos, eles fossem separados, fossem cristãos, servos de Deus. Então, essa palavra aqui, ela complementa os objetivos da ida de todo o plano de Deus à casa de Cornélio, que não está explícito no 10, mas completa aqui. Não foi uma visita de cordialidade, era apresentar o Senhor Jesus, e também não era só apresentar tal. Não, irmãos, tinha uma finalidade. Daí a seriedade do assunto, né? Da evangelização, de falar das boas novas do Senhor, porque você está tirando alguém que está no caminho da morte. Né? Você é usado por Deus. Você está mostrando, olha, se você continuar assim, Deus, de maneira justa, tudo aqui que a gente tem aprendido, né? Por justiça, você será penalizado. Ponto final. O apenado. Não vai ter misericórdia para você. Porque você quis, porque você já está nesse estado de ir para o inferno, toda a humanidade. Você não quer sair, tem a única saída é Jesus Cristo. Né? Então, a salvação daquela casa. Aqui ele vai falar da questão do Espírito Santo, que nós já vimos logo mais embaixo, que já foi dito lá. Ele vai explicar, foi igualmente como aconteceu conosco, aconteceu com eles. Quem sou eu para resistir a Deus? Né? Quem sou eu para resistir a Deus? Portanto, se Deus, no 17, lhes deu o mesmo dom que a nós, que cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Tá? Quem era eu para resistir a Deus? Então, você vê a humildade, ele é um apóstolo. Depois do Senhor Jesus, aqui na terra, ele deixou apóstolos, como Paulo fala lá aos Coríntios. Primeiro, apóstolos, depois, profetas. Ele vai falar uma sequência. Quem era eu para resistir? Né? Aí o 18 é um desfecho interessante, apesar de ser um versículo só, porque ele tem uma riqueza muito grande para nós entendermos, amado, quanto Deus nos ama e como este amor, como já foi falado em diversos encontros nossos, online, discipulado, reunião de quinta-feira, como isso constrangia o coração de Paulo. Né? Como eu não vou amar a Deus? Como eu não vou me dedicar a esse Deus que deu a vida por mim e me amou? Né? Isso constrangia. Agora, vamos ver como éramos classificados. O 18 vai dizer o seguinte. Então, e ouvindo estas coisas, amém? Só para os irmãos entenderem. Os irmãos entenderam por que vários versículos foram pulados. Porque é a mesma narrativa que nós já estudamos no 10, para a gente ver se a gente conclui o 11 hoje. Tá? Tudo que a igreja aqui da Rua do Matoso já sabe, ele estava contando para o pessoal de Jerusalém. Né? Só que aconteceu antes. Então, apenas considerando aqui os detalhes, como Pedro colocou, diz a palavra, em ordem, uma exposição em ordem, isso é importante, ele não saiu desordenadamente, mas colocou em ordem, e como ele está dizendo que ele não ia lutar contra Deus. Se Deus estava admitindo os gentios à comunhão dos cristãos, né, que ainda não tinha esse nome, cristãos, nós vamos ver mais na frente, né, a comunidade que seguia o Senhor Jesus Cristo. Né, aí o 18 vai dizer, e ouvindo estas coisas, quem? Todos que estavam ali, aguardando de Pedro a sua explicação, apaziguaram-se, quer dizer, os ânimos não estavam tão calmos, né? E a gente vai ver que a coisa é mais forte lá no 15, mas também é a batida do martelo. No 15 vai ter que entrar o Espírito Santo no meio. No capítulo 15, quando a gente chegar lá, pareceu bem a nós, vírgula, e ao Espírito Santo também. Mas não chegamos lá ainda. Aí dali em diante, né? A gente vai ver que a coisa muda. Apaziguaram-se e glorificavam a Deus, dizendo, olha aqui onde você e eu nós vamos entrar, irmãos. O resto do resto que a gente era. Olha como ele diz. Na verdade, até aos gentios
deu Deus o arrependimento para a vida. O que isso quer dizer? Como que o gentio era considerado, meu amado? Entendeu? É isso que ele quer dizer. A gente aqui está discutindo se vai admitir não sei quem ou não na igreja, tal. Um exemplo assim, aquela peça que a gente conhece de séculos, que só apronta, aí precisa de um testemunho, mas rapaz, você foi na casa dele, você não sei o que é isso, você está em comunhão, aí vem outras pessoas trazendo evidência, não, o camarada mudou, tal. Aí somos nós, aí eles vão, ao final vão dizer, meu amigo, meus irmãos, até para esse pessoal, Deus deu condição deles se arrependerem, igualzinho a nós. Ou seja, jamais esperávamos isso na nossa vida. É isso que eles estão dizendo. Até nós fomos alcançados. Amém? Os irmãos estão entendendo a profundidade disso? Porque a conclusão, na verdade, até os gentios, porque os gentios eram como se fossem cães, vira-latas. Não era nada. Não? Nada. Existia um circuito. Como se você fosse um gentil, você fazia uma triangulação. Vai para o judaísmo, prosélito. Do judaísmo, cristianismo. Agora não, é gentil direto. Não passa no judaísmo. Vem direto. Entendeu, amados? Então, é isso que ele está dizendo. Até para os gentios, não precisaram sequer entrar na lei, na aliança da lei, para depois Deus deu arrependimento para esse pessoal. Não podemos contestar, né? Mas a gente vê que a coisa ali foi naquele grupo ali com Cornélio, né? Mas ainda não estava bem consolidado, como eu já falei para vocês. As coisas precisam ser em quantidade. Aí, irmãos, o Lucas, ele faz uma mudança de, vamos dizer assim, de narrativa, né? Ele está narrando a questão toda do Cornélio. Aí ele vai começar agora a narrar consequências da dispersão por conta da perseguição ao diácono Estevão e sua morte. Entendeu? No livro de Atos. Mas a época, segundo os estudiosos, vem desde lá o Pentecostes até a mesma época do Cornélio, esse crescimento, essa forma que esses homens iam trabalhando. Tá? Nós vamos ver aqui, que nós lemos, né? Antes dessa explanação, a gente leu a Bíblia aqui, não é isso? Então, é isso que os irmãos queria que os irmãos prestassem atenção. Né? Você vê que a palavra agora vai dizer o seguinte, olha, e os que foram dispersos pela perseguição que sucedeu por causa de Estevão, caminharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém as palavras, senão somente aos judeus. Né? Então vamos lá no 8, Atos 8. Atos 8:1 vai dizer, também Saulo consentiu na morte dele, e fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém, e todos foram dispersos pelas terras da Judéia e da Samaria, exceto os apóstolos, e uns varões piedosos foram enterrar Estevão e fizeram sobre ele grande pranto, e Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Mas os que andavam dispersos iam por toda parte anunciando a palavra. Então, Lucas retoma isso aqui. Os que andavam dispersos. Por quê? Porque logo em seguida ele vai falar de um caso específico. Filipe em Samaria. Que tem Simão, o mago. Né? Filipe em Samaria, depois Filipe em eunuco. Ele vai narrar, foram casos tão específicos que ele abre todo esse espaço. Mas e os outros dispersos? Foram abandonados? Não, eles andaram pregando. Mas aqui aí ele retoma o assunto. Você vê como as coisas são interligadas?
Tudo ligado. Ele retoma o assunto daqueles dispersos por conta da perseguição de Estevão. Então, são anos, quase uma década, esses negócios estavam acontecendo. Porém, a palavra diz que eles caminhavam pela Fenícia, que, segundo os comentaristas, é o atual Líbano, representa o Líbano, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Então, nessa dispersão e por onde eles iam passando, eles iam procurando os judeus, porque havia judeus em toda aquela parte. Antioquia, irmãos, era uma cidade muito grande, tá? Maior que Cesareia. A gente falou de Cesareia. Cesareia também era o local em que ficava procuradores e tinha casa de governadores. Só que Cesareia tinha muita relação com Judéia, com os judeus. E Antioquia? Antioquia tinha relação com a região da Síria, tá? Lá para o norte. Antioquia era a terceira cidade do Império Romano, em termos de população e pompa, vamos dizer assim. Ela tinha 500 mil de habitantes, aproximadamente, 500 mil habitantes. Então, para quem que ela perdia em termos de tamanho? Roma, óbvio, capital do Império, Alexandria, no Egito, por causa do Alexandre o Grande, foi antes de Roma, e depois vinha Antioquia, o qual também estava cheio de procuradores e governadores, né? Então, eles representavam regiões. Você vê, o Império Romano era grande. Então, daquela região da Síria, dessas Fenícia e tal, era Antioquia, vamos dizer assim, a Brasília de lá, né? Não era a principal cidade, a capital da Síria, era Damasco, tal, mas mesma coisa, Judéia, Jerusalém, colocava alguns governadores, mas o centro de decisões dos tribunais era tudo lá. Então, Antioquia era muito importante. Cidade rica, cidade também promíscua, como a gente viu em Éfeso, com aqueles cultos a diversas deusas e deuses, né? Com aqueles cultos em que envolviam, inclusive, prostituição, porém tido como religiosa, algo feita para os deuses, tá? Era uma cidade nesse nível também, tá? A gente viu que Éfeso também tinha isso, né? Em algum estudo lá atrás, na casa da Cláudia, a gente já falou isso, sobre Éfeso, né? Sobre Diana, ou Diana, Ártemis, ou Artemis, Daphne, e por aí vão, em nome dessas deusas, templos enormes, colunas enormes, de não sei quantos metros cada coluna, enfim. Antioquia era assim. Não anunciando a palavra, senão os judeus. 20. E havia entre eles alguns varões de Chipre e Cirene, os quais, entrando em Antioquia, falaram aos gregos, anunciando ao Senhor Jesus. Aqui existe um detalhe, tá? Aqui existe um detalhe. Os comentaristas, em sua maioria, entendem que esses gregos, apesar de ser usada a mesma palavra, até coloquei aqui no meu caderninho, helenistes, que era usado para judeus helenistas, judeu de cultura grega, eles entendem que, pelo contexto, eles estavam alcançando agora gentios. Porque se ele diz que no começo ele só anunciava para judeu, é irrelevante se o judeu era helenista ou não. No versículo seguinte, ele fala, agora ele foi e pregou para pessoas de Antioquia grega, não judia. Por quê? Porque a época já era a época contemporânea de Cornélio, e já havia essa situação de gente crendo no Senhor pela pregação desses judeus, que eram de Chipre. Por exemplo, o próprio Barnabé, que a gente vai ver que ele é de Chipre, né? É um levita que veio de Chipre, o nome dele era José, era um homem... Barnabé, eu lembrei daquele estudo, o tempo todo lembrei daquele estudo que o pastor sugeriu, quando fez o revezamento de EBD com alguns irmãos e irmãs, em que era para falar sobre André, né? André, aquele que atua nos bastidores, ninguém vê ele atuando assim, não está na ênfase, mas ele, né? O pastor Ax, né? Até o pastor, ele faz um breve resumo no PDF que ele mandou, cita textos, tá? De referência para estudos em cada um dos, tá?
E eu lembrei, o Barnabé ele é assim, ele não vai ter evidência de Paulo, mas esse homem é de uma importância enorme no começo. É ele quem abraça Paulo, é ele quem leva Paulo para Jerusalém. Ninguém quer receber Paulo em Jerusalém com medo. Ali não era questão de racismo, não era com medo, porque a voracidade com que Paulo perseguia os cristãos, né, a gente viu a coisa como é que é. Fazendo por zelo, era um zelo, né, em que ele tomava a iniciativa. Eu vou lá nos maiorais pedir carta. Prazer, o senhor se voluntário, né? É Barnabé. E o nome do Barnabé? José virou Barnabé, filho da consolação. Então era uma pessoa que estava meio confuso, você mandava Barnabé lá que ele apazigava a situação. Calma. Né? Era um homem já, vamos dizer, vivido na parte levítica, porque ele era levita. Então ele tinha essa experiência de servir ao Senhor no templo de acordo com os ritos judaicos. Né? Ele tinha toda essa experiência, todo esse amor pelo Senhor é sincero. Um homem generoso, vendeu sua propriedade, depositou aos pés dos apóstolos. Era tudo que ele fazia, era sinceridade. Então, Barnabé é assim. Aí, amados, como houve aqui, os gregos foram alcançados, e a palavra diz que a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Grande número, lá em Antioquia. Esse pessoal que de Chipre e de Cirene, cidades. Foram lá para Antioquia, falaram aos gregos e grande, né? O que é importante aqui? A mão do Senhor era com eles, né? A mão do Senhor era com eles. Porque a gente sabe, irmãos, se o Senhor não abençoar, não está escrito lá no Salmo, né? Em vão trabalham aqueles que estão edificando. E em vão também vigia a sentinela. Se o Senhor não guardar, se não tiver o Senhor por retaguarda, se a gente não colocar todos os nossos atos diante do Senhor, ainda que seja algo que dê errado, mas está diante do Senhor, ele está nesse negócio aí. Ele te livrou de um laço de passarinheiro. Coloca o Senhor. Quando você faz suas coisas o tempo todo por conta própria, o Senhor está ali batendo. Ele quer participar da sua vida. Né? Eu acho que ele é um bom conselheiro. Não sei se os irmãos, né? Acham. Né? Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, príncipe da paz, pai da eternidade. Isaías 9:6, né? Quem será esse maravilhoso conselheiro? Será que o meu conselho é melhor do que o dele? Aí, o Senhor é com ele. Você vai ver isso no Velho Testamento o tempo todo. Se o Senhor abençoava Abraão, prosperava naquilo que tinha para fazer. Mas tinha que ter o Senhor. Tá? E o Senhor era com eles. E chegou, olha lá, a igreja de Jerusalém era como se fosse uma central, uma espécie de um presbitério de irmãos e pastores, né? De homens que estavam ali à frente. Chegou essa fama, assim, olha, evangelho crescendo em Antioquia, lá da Síria. Cidade enorme, terceira do Império Romano. Está pregando para grego não judeu, que é a linha que eu adoto. Muitos adotam. Alguns acham que ainda não eram, porque usa a mesma palavra usada para helenistas quando quer falar. Mas pelo contexto, a grande maioria entende que sim, senão ele não ia fazer distinção. Pregava só para judeu, agora fui para gregos, né? E ainda mais dentro do contexto que o Cornélio já se converteu, né? Já tem gente. Chegou a fama lá nos ouvidos da igreja. O que é que fizeram? Enviaram Barnabé. A igreja era assim. Os irmãos lembram, vocês percebem que a gente está indo e voltando aqui, para mostrar a coerência nas coisas do Senhor. Vamos lá para o 8:14. 8:14 é Filipe em Samaria, tá?
Você vê Samaria, que já era meio judeu, né? Aquele judeu de quinta classe, mas era. Os apóstolos desconfiavam, a igreja desconfiava de verdadeira conversão, mesmo Jesus tendo dito, vocês vão levar o evangelho em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Ele faz questão de falar Samaria no meio, porque era difícil passar em Samaria. O pessoal Samaria não tinha acordo com o samaritano. Então, o que é que diz? O microfone está funcionando? Tá? O que é que diz? Sim. Os apóstolos, pois que estavam em Jerusalém, ouvindo que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João. Amém? Amém. Vocês viram o que aconteceu em Samaria? Opa, peraí. Não estamos dizendo que não é verdadeiro, mas vamos checar. Vamos verificar esse negócio. Samaritanos se convertendo? Vamos lá. Aí já foi uma etapa superada. Agora vem gentio. Opa! Peraí. Gentio se convertendo? Não, Cornélio até Pedro explicou aqui, né? Apóstolo Pedro, Deus deu até para esse pessoal, deu arrependimento, né? Bem. Não, mas agora chegou a notícia que Antioquia, aquela que nada mais, nada menos, tem 500 mil de habitantes. O pessoal está se convertendo. Não, peraí. Barnabé? Vai lá. E a Bíblia vai chamar Barnabé também de apóstolo, né? A gente já viu, o irmão Carlos trouxe para nós distribuiu no grupo um estudo sobre apóstolos, né? Haviam outros, além dos 12, chamados, só que eles não eram dos 12, tá? Mas eram também chamados nesse sentido, assim, o irmão Hugo, nesse sentido de que o apóstolo tinha essa liberdade, vamos dizer assim, de navegar pelas terras. Ver como é que está, e vai não sei aonde, e volta para cá, e instala alguma coisa lá, e abençoa aquilo lá, e verifica. Realmente está implementando, mas falta alguns detalhes. Aí ensinava, aí voltava. É a função do apóstolo. Não tinha um apóstolo fixo, vocês não vão ver apóstolo na região. Tá? Você tinha o pastor do local tal. Tinha um apóstolo de Corinto, o apóstolo de Éfeso. Tá? Aí manda Barnabé. O que é que eles fizeram? O mesmo princípio usado lá quando teve em Samaria. Manda Pedro e João, agora manda Barnabé lá. E Barnabé, como já era de Chipre, né, teria até mais facilidade na fala. Porque quem estava anunciando lá era o pessoal de Chipre e Cirene. Já eram os crentes de Chipre e Cirene. Ou seja, o Barnabé chegou e viu graça de Deus. Ele viu a graça de Deus. Olha a coisa maravilhosa. Ele viu a graça de Deus. Se alegrou e exortou a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Então, o Barnabé chegou, olha a paz que traz, né, irmão? Enviado lá de Jerusalém, né, um apóstolo, não dos 12, mas enviado de Jerusalém. Ele viu, ele observou, não, a graça de Deus está presente aqui, com esses gentios. Está presente. E aí, ao se alegrar, o conselho primeiro que ele dá é: nunca mais mude de posição, amigo. Firma, porque você achou a verdade. Não tem outra verdade. A verdade é Jesus que ele vai dizer. Vocês agora fiquem firmes de coração, não de aparência. De todo o coração permaneçam no Senhor que vocês acabaram de conhecer. Ou que vocês têm conhecido há alguns dias, né? Trazido pelos os nossos irmãos que já estavam no Senhor antes de vocês, vindo do Chipre e de Cirene, né? Permanecessem no Senhor. E a palavra diz assim: era um homem de bem, a gente já sabe, cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Né? Aonde está o nosso amigo Saulo? Está lá em Tarso. Lembra? Quando ele se converte, aqueles períodos todos. Em Damasco, tentam matá-lo por cerca de 3 anos. Naquele negócio, vai para o deserto da Arábia, volta.
primeira tentativa de morte. Depois ele vai para Jerusalém. Como ele já com ousadia pregava, o negócio começou a ficar feio, o pessoal levou ele lá para Cesareia, para ele voltar lá para a região dele de Tarso. Esse tempo todo lá, né? Uns 10 anos, 9, 10 anos por lá. Tá? Barnabé conhecia bem Saulo, foi quem o acolheu, foi quem... E a palavra diz que partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando o conduziu para Antioquia. Era uma cidade muito grande, né? Os comentaristas, de uma forma geral, dizem o seguinte: quando Barnabé viu o negócio, falou, não, eu preciso de mais gente para me ajudar. Tem muita gente. Eu estou vendo a graça de Deus, estou aconselhando isso, mas eu preciso de mais gente. Quem melhor do que Saulo? Né? Que agora nessa escola com o Senhor Jesus direto, já deve ter aprendido um bocado. Vou buscar ele em Tarso. Foi lá em Tarso, pegou Saulo, vieram para Antioquia. Né? É muito bom isso, sempre se fala da comunhão, né, irmãos? Sozinho a gente não faz nada. Não precisa de ninguém, não, eu sozinho. O Senhor sempre manda. Quando ele separa lá os 70, né? Vão de 2 em 2. 2 em 2. Né? A comunhão. Você tem que ter comunhão com Deus e comunhão com os irmãos. Por isso que não tem o tal do se isolar. Você se isola, aí é você e Deus. Mas você não conhece Deus. Deus não está nisso. É você e Deus e você com os irmãos. É aí até a melhor oportunidade de todas de você colocar em prática o fruto do Espírito. Temperança, longanimidade, amor, paciência, paz. Que está com pessoas diferentes. Está com pessoas diferentes, mas está com uma pessoa cujo centro é Jesus. Hã? Lembra os apóstolos? Vocês acham que aqueles apóstolos tinham condições de dar certo? 12 juntos? O máximo que você poderia dizer são os irmãos ali, né? Pedro e André, né? João e Tiago, porque eram irmãos, pescadores, poderia dar certo. Mas, por exemplo, Simão o Zelote. Os zelotes eles pegavam em pedaços de madeira, eles eram, né, uma espécie de movimento sem terra contra o Império Romano. E aí, como é que Jesus vai amansar um homem desse? Junto de Jesus ficou todo mundo quietinho, eles vivem juntos. Zelote, o outro, Mateus, o Levi, né? O Levi, o nome para eles. Cobrador de imposto. O pessoal tinha um ódio de cobrador de imposto. Judeu cobrando imposto para o Império Romano. Era coletor. Tinha lá a coleteria, onde sentava, é aqui mesmo comigo que paga. Recibo, carimbado e tal. Está faltando um dracma, meu amigo. O senhor não tem como... O senhor é do nosso povo, não. Eu estou trabalhando para o Império Romano. E está lá o homem agora de apóstolo. Então, em torno de Jesus, a comunhão entre os irmãos. Então, é sempre assim. Barnabé, eu preciso de alguém. Eu sozinho não posso. Pedro e João foram para Samaria. Barnabé deu a primeira checagem. Pega mais um. Saulo. Aí, amado, sucedeu que, olha o tempo que esses homens se dedicaram à causa do Senhor. 1 ano. Não foi um dia, um domingo. 1 ano todo se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Então, irmãos, estão falando principalmente aqui dos gentios mesmo. E em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Bem? Então, ele foi buscar Saulo, trouxe para Antioquia e ficaram 1 ano. Né? Era assim, Paulo ficou, se não me engano, 1 ano e meio em Corinto. Isso vai ser mais na frente. Depois, ele ainda não está em nenhuma missão aqui. Ó. Não teve a primeira viagem missionária de Paulo ainda. Isso é tudo antes. Ficou 3 anos em Éfeso. Era assim, para solidificar bem a igreja.
tá? Ensinando. Então, ficaram lá. Em Antioquia foram primeira vez chamados cristãos, né? Aqui é só para os irmãos entenderem essa questão de cristão, tá? Essa palavra cristão, ela vem do grego cristianos. Ela foi dada não pelos próprios crentes. Tá? Não foram eles que se autodenominaram, nós somos cristãos. Não. Tá? A maioria dos estudiosos dizem que foi o próprio gentios, não cristãos, né? Não seguidores de Cristo, do Império Romano, que deram esse nome, porque eles começaram primeiro a ver que o negócio cresceu muito, tinha milhares de pessoas servindo. E eles começaram a fazer distinção, então, entre os judeus e o tal dos judeus que seguem a um tal de Jesus Cristo. Olha, existe os judeus. Na hora de que as coisas complicarem, como eles são minoria, os judeus que seguem a Jesus Cristo, o negócio cai em cima deles. A gente não quer confusão com os judeus que são a maioria. E a gente sabe que foi assim. Mas até o dia que chegou, no ano 70, acabou também judeu, né? Disperso pelo mundo todo. Mas até lá, essa partículazinha da palavra cristianos, não tem cristianos, tem um ian aí no meio, ela é latina, ela não é grega. Cristianos é um nome grego, mas a partículazinha ianos, ela é latina e usada até hoje, né? É usada até hoje na língua portuguesa e em outros idiomas também. Ela quer dizer partidário de. Você é do partido de, você faz parte de, você segue a. Então, por exemplo, existiam os herodianos. Eles eram do partido de Herodes, seguiam Herodes, tinham Herodes como... Existiam os cesarianos, seguiam César. E até hoje a gente vê coisas parecidas, assim, né? Nome de futebol, corintiano, que tem. Então, essa partícula ian, ela vem do latim, é usada até hoje para completar quando você é algum arminiano, segue os ensinos de Jacob Arminius, holandês. Tá? Então, ela foi dada por eles para dizer que esses homens eram seguidores ou do partido de Jesus Cristo. Tá? De Jesus ou Cristo. Tá? Essa é a principal origem. Isso vocês vão ver em todas as fontes oficiais, assim, ou mais, vamos dizer, respeitadas, concordância Strong, seguidor de Jesus, no sentido de partidário de Jesus, dicionário bíblico, Vine, o Vine, é V-I-N-E, um trombolho assim, hebraico e grego, isso é escrito. Vocês vão ver a mesma coisa. Bíblia Shed, Bíblias de estudos, vários dicionários. Tá? A origem vai ser sempre essa, de seguidor, aquele que segue a Cristo, que tem o comportamento como Cristo. Tá? Foi dado, não como elogio, foi dado no primeiro momento, mas no sentido assim, vamos classificar esse pessoalzinho aí. Mais na frente, os próprios cristãos receberam com bons olhos isso. Não, me orgulho de ser chamado cristão ou cristianos. Mas quando foi dado como um pequenozinho partido que causa muito tumulto. Os judeus ficam muito irritados com eles, porque era uma seita para os judeus, eles eram sectários, no sentido da palavra até está certo, eles se separaram ali para seguir a Jesus Cristo. Tá? E eu conversei ontem até com o meu amado pastor Carlos, a gente conversou um pouquinho. Existem alguns lugares que vocês vão ver a expressão pequeno Cristo, tá? Mas não é a mais correta, tá?
não é a mais correta. Isso vai estar... não, mas está aí, diz a fonte. Dicionário informal? Não, pessoas de Cristo. Não, pessoas. Pequenos Cristos. Pequenos. Isso. Por isso que eu falei, pequenos Cristos é outra coisa. Tá vendo? Pessoas de Cristo é uma coisa, pequenos Cristos é outra. Tá? Por quê? Porque vocês vão ver em alguns sites, em alguns lugares, falando que cristão significa pequenos Cristos. Há quem diga isso, mas nenhum deles vai usar a fonte oficial nenhuma, nem Strong, nem nenhum dicionário, nem no grego está assim. Mas vocês vão ver em alguns sites, tem um site assim, Jesus e a Palavra, é um site até bonzinho, de um menino casado, tem uma boa vontade, mas ele praticamente ele quer comentar a Bíblia, mas não comenta, ele põe um versículo e diz o que o versículo está escrito. Isso não é comentário, né? Basta ler. Aí lá existe um site, Mulheres Cristãs, existe o dicionário informal, que é alimentado por leigos, ele pode ser, aí você vai ver, Cristo significa pequeno, cristão significa pequenos cristos, tá? Mas nenhuma fonte formal, então é frágil dizer pequenos cristos, não tem essa força. O que se fala? E tem gente que apenas não comenta, tem gente que comenta um pouco, dizendo que não é correto, e tem gente que parte para, vamos dizer, ignorância. Isso é uma heresia, tal. Não chega não é isso. Porque o espírito que a pessoa, né, o que a pessoa quer falar é seguidor de Cristo, lógico, né, alguém que tem um comportamento de Cristo. Mas eles falam que você falar pequeno Cristo é errado, em que sentido? Porque Cristo é o ungido de Deus, ele é único, é Messias. Então nós não somos pequenos Messias, nós não somos pequenos ungidos de Deus com a autoridade exatamente de Cristo, tá? Então esse nome Pequenos Cristos vocês vão ver em dicionário informal, em artigos escritos com algumas irmãos, bem escritos, com amor, nós não estamos desrespeitando ninguém, são sites até razoáveis, mas nenhum deles vai citar uma fonte para vocês dizendo, isso está no Strong, está no Vine, isso está na Bíblia de Estudo CPAD, nenhum vai citar. Vai só dizer e ponto. Nenhum historiador vai dizer isso. Tá? Agora, ouvir falar isso, você vai ouvir. Mas você vai ter o filtro e não precisa dizer que a pessoa não é cristã. A pessoa, às vezes, serve mais a Deus do que a nós, mas foi ensinada assim. Tá? Então, superado isso, a ideia, o nosso amado Carlos vai falar, a ideia é seguidor de Cristo. Seja como Jesus, amado. Seja como Jesus. Cristão no sentido, ele é o cabeça. Carlos vai falar. Salve, irmão, sua paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Quando a gente vai preparar um estudo, quando a gente vai fazer qualquer coisa para a igreja, a gente tem todo um trabalho, né, de buscar texto, buscar referência, validar aquilo que está no nosso coração, né, por outras referências, enfim. E nesse processo, né, a gente acaba trabalhando ali com 4, 5, 6, 7, 8 livros, às vezes, né? E então, pode ser que nesse processo, né, eu tenha me perdido ali em alguma aba, em alguma janela e catado a referência errada, sabe? Porque a gente é humano, né, irmãos? A gente falha. Ninguém é perfeito nesse processo. Eu acho que a parte importante é compreender quando a gente errou, né? E ter mais atenção e mais cuidado, mas ninguém está, como que se diz, livre de cometer esse tipo de erro, né? Então a palavra sim, a palavra no grego, strong, ela tem esse significado que o irmão trouxe. Eu quero só colocar uma vírgula com relação a
algumas pessoas que vão dizer que se a pessoa, essa ideia de pequeno Cristo é uma heresia, tá? Eu acho que às vezes as pessoas levam tudo muito para o extremo do entendimento das coisas, sabe? Porque eu entendo que a palavra não quer dizer isso. Isso é fato, tá, irmãos? A palavra cristão não quer dizer pequeno Cristo. Mas também levar isso ao extremo disso ser uma heresia, eu acho que é forçar muito a questão, sabe? Porque quando você lê isso, quando a ideia que traz por trás disso tudo é de que você é um seguidor de Cristo, que você busca imitar a Cristo. Perfeito. Em momento algum, eu creio que alguém use esse termo de forma assim, sem dolo, para representar que não, eu sou igual a Cristo, sabe? Tipo, a gente olha para Cristo, a gente persegue o padrão estabelecido por Cristo, porque a palavra nos instrui a fazermos isso, né? Mas não no sentido de, nossa, nós somos iguais a Cristo, nós somos o ungido, né? Não, eu creio que não. E Pedro vai falar sobre isso com relação aos ensinos de Paulo, né? Que as pessoas que queriam deturpar as coisas pegavam o que Paulo falava e deturpavam, né? E levavam para caminhos que não tinha nada a ver. Então, assim, eu só tenho um pouco de preocupação porque a gente vive hoje num mundo extremista, sabe? A gente vive num mundo extremista, onde as pessoas pegam qualquer partícula de qualquer coisa e que absurdo, que absurdo, que absurdo. E eu acho que nesse processo a gente está ficando igual os fariseus, sabe? Que a gente acaba coando um mosquito e engolindo um camelo, né? Porque a gente aceita um monte de outras coisas, mas aquilo ali, não, quer rasgar a veste e tal. Então eu tenho essa preocupação e esse cuidado, sabe? Que não venhamos a nos tornar extremistas, do tipo, poxa, você vê o irmão ali falando um dia algo nesse sentido, de você chegar e herege. Não, chama o irmão, mostra ele, sabe, irmão, olha só, isso aqui é um entendimento errado, a palavra correta é essa, entendeu? Da mesma forma que o irmão Reginaldo chegou e me chamou, Carlos, olha só, você papou mosca aqui, ó, isso aqui não é isso, tá significando certo, é esse. E perfeito, irmão, agora a gente não pode chegar para o outro irmão, olha só, seu herege, você está falando isso, porque às vezes a pessoa está na simplicidade daquilo que ela conhece, sabe? E é fato, irmãos, todos nós cometemos erros. Se você ainda não cometeu um erro ainda, tem algo errado com você. Espera que daqui a pouco... Agora, o importante é você ter esse entendimento no coração que quando o irmão te corrige, não é porque o irmão quer se fazer melhor do que você, é porque ele te ama. É porque ele te ama. Porque se ele não te amasse, ele deixava você morrer no erro ali, né? Um bom exemplo disso é Apolo, né? Que os irmãos veem Apolo anunciando a palavra, mas ainda não está 100%, chama Apolo ali, ó, vamos acertar isso aqui, vamos ajustar ali, você tem potencial, mas a gente precisa, né? Precisa regular isso aqui. E aí o irmão vai crescer na graça e no conhecimento, né? E vai anunciar a palavra de Deus. Então a gente precisa tomar esses cuidados, amém, irmãos? Amém. Falei para ele não falar assim, essas coisas. Não teve jeito, ele falou. Falei para ele, vamos conversa, meu amado. Mas é isso. É o lado porque isso eu acho... Eu havia comentado isso com o pastor Cleiton. Eu acho importante que os irmãos vejam a nossa humanidade. Dos anos 1990 para cá, criou-se a mística de que o pastor é aquela pessoa infalível e que ele está num pedestal, numa torre de marfim. Não é isso. Nós somos falhos como qualquer um dos irmãos. Entendeu? E nós temos que entender e reconhecer que nós também falhamos. E todo e qualquer irmão, como já aconteceu, por exemplo, do irmão Hermélio chegar e falar, irmãos, olha só,
teve uma pregação aí, vocês falaram a referência errada. Isso é perfeitamente plausível, irmão. Correto. Sabe? Isso é plausível, isso é bom. Isso a gente não pode ter isso como algo ruim, algo negativo. Entendeu? O que eu falo, o que não pode acontecer é o irmão querer preparar uma fogueira e fazer a Santa Inquisição. Entendeu? Porque, entendeu? A gente tem que ter esse amor no falar, esse jeito de falar, o cuidado, né? Da mesma forma que se algum dos irmãos receber uma oportunidade e chegar ali na frente e falar algo errado, o irmão tem a certeza de que ele vai ser corrigido. Mas isso não é para humilhar ninguém, para colocar ninguém numa situação de pequenez, assim, você é menor. Não, é simplesmente para a gente ajustar o rumo das coisas e a gente chegar no lugar certo, né, irmão? Amém? Vamos ficar de pé já pela hora? Falta o finalzinho aqui, é bem rápido. Do 27, irmão, só para... Do 27 ao 30, né? Então, entendemos. Saulo, né, ficou com Barnabé 1 ano em Antioquia, da Síria, ali, pregando. Naqueles mesmos dias, também desceram profetas lá de Jerusalém. Quer dizer, depois do apóstolo, ali o Barnabé, que também era um apóstolo, tem profeta, uma ordem até que Paulo, chamado Ágabo, que vai ser também citado lá em 21:10. O mesmo Ágabo aqui é o Ágabo de lá, que vai falar quando Paulo está para ir para Jerusalém, ser preso, julgado, essas coisas todas, né? E ali foi no sentido que havia uma profecia de que haveria fome no mundo, no período de Cláudio César, naquele mundo ali, né? Nós sabemos aqui, como eu já falei, César é o título do imperador, não faz parte do nome próprio, o nome dele é Cláudio, Cláudio César. Foi tudo em homenagem ao primeiro que teve realmente esse nome, que é o Júlio César. Foi um grande imperador, aí esse César pegou e ficou para todos os demais reis de Roma. Tibério César, Nero César, tudo assim. Né? E os irmãos fizeram ali uma coleta para socorrer os irmãos que habitavam na Judéia, os irmãos mais pobres, e que foi mandado por Barnabé e Saulo, pelas mãos deles. Então, Barnabé e Saulo vão lá em Jerusalém, na região dos que habitavam na Judéia, para levar a oferta que os discípulos mandaram, conforme cada um pudesse. Então, não era extorsivo, era socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, tá? Isso aqui, de alguma forma, não se tem certeza em que período foi a saída de Paulo para lá. Tem alguns que entendem que é no Gálatas, lá no primeiro capítulo, quando Paulo vai narrar algum histórico de tempo das suas viagens, e outros entendem, minoria, que é no próprio Atos 15, quando ele vem com Barnabé. Eu acho que estou mais para Gálatas, porque Atos 15 ele já vem de alguma missão. Já que ele pega navio para cá e vai para lá, né? Ele vai para Jerusalém, mas é para participar de uma assembleia chamada Assembleia de Jerusalém, o concílio, tá? Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor Deus e Pai, nós somos gratos a Ti, ó Deus, pela Tua, ó Deus, oportunidade que tens dado a todos nós de, ó Deus, meditarmos na Tua Santa Palavra, porque ela é alimento, ela é vida para nós, ó Deus, ela que nos sustenta, ela que alimenta a nossa alma, ó Deus, ela que nos fortalece, a nossa musculatura espiritual, para a cada dia, Senhor, continuarmos confiantes, andando, ó Deus, prosseguindo para o alvo, que é a nossa salvação, o nosso encontro, para estarmos para sempre com o Senhor. Nos dá, Senhor, um intervalo abençoado e que dentro de alguns minutos estejamos de volta com os corações preparados, com os nossos corações, ó Deus, férteis para receber a Tua Santa Palavra. Oramos agradecidos em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém, Senhor. Amém, irmãos, a paz do Senhor.